Meus irmãos, graça e paz, que alegria estarmos nessa quarta-feira cultuando o nosso Deus. Seja bem-vindo ao nosso culto, nosso tempo precioso, a nossa quarta com Deus. É um tempo que nós separamos para orar juntos, para podermos meditar na palavra do Senhor. E nós, como igreja, ficamos muito alegres em saber que você tem estado conosco semanalmente neste momento nosso de culto, de louvor, de oração. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Nós queremos começar o nosso culto como sempre fazemos, buscando a direção do nosso Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos reunidos em igreja para podermos adorar o Teu nome, podermos interceder uns pelos outros, ouvir e receber a Tua palavra. Nós queremos desde já colocar nas Tuas mãos as nossas queridas ovelhas, queridos irmãos que estão hospitalizados, acamados, os nossos irmãos idosos que não podem estar conosco ainda, as nossas crianças, que o Senhor possa estar guardando, fortalecendo e protegendo cada um dos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Abençoe, Deus, nossas famílias. O Teu cuidado para conosco é indispensável. Nós suplicamos em nome de Jesus que o Senhor possa nos proteger e nos guardar. Nós pedimos a Deus a cura do Senhor para essa pandemia tão horrorosa, que tem ceifado tantas vidas, tem lançado tantas famílias no sofrimento. Nós estamos suplicando no precioso, no maravilhoso nome de Jesus. Senhor, abençoe aqueles que estão agora, nesse tempo, hospitalizados. Guarde-os em Tua presença, que a Tua mão esteja sobre eles, o Teu cuidado, a Tua misericórdia e a Tua proteção. E fala-nos agora, ó Deus, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
Queridos, nós começaremos hoje uma nova série de estudos. Terminamos, com o pastor Marcão, conversando sobre a oração. E hoje nós iniciaremos uma nova etapa, agora conversando sobre a família e seus desafios. Por algumas semanas nós estaremos juntos conversando. E hoje, especificamente, nós queremos abordar a família e igreja. Um casamento indissolúvel. Eu quero, à luz da palavra de Deus, conversar com você sobre isso. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 27 e 28, nós encontramos: criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. A origem da família. Quando Deus institui essa bênção para a sociedade. E ele então diz, primeiro, que Deus cria homem e mulher, o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança, que ele então institui o núcleo familiar, por isso Deus diz que eles devem se multiplicar, eles devem encher a terra e administrá-la. Aí nasce a família, que vem antes de toda e qualquer instituição terrena. Deus vai nos falar e Ele vai mostrar a mim e a você qual o lugar que Ele dá à família. Se nós analisarmos bem a origem do mundo, Gênesis 1 e 2, a criação do mundo, de todas as coisas, a criação do homem, a criação da mulher, a instituição da família, nós vamos observar que a família está ou faz parte do projeto original de Deus. Então, a família nasce no coração de Deus, a partir da mente de Deus, o projeto de Deus. É algo que não é derivado. Ele não é derivado da sociedade, ele não é derivado da mente humana, ele está no centro do projeto original de Deus. Então, para Deus, a família é algo muito importante, fundamental, não é supérfluo, não é descartável, não é substituível. E é impressionante que nesse projeto original de Deus, nós vamos ver que a família ela é instituída, impressionante, antes da queda, antes do pecado entrar no mundo, antes de termos a nossa natureza contaminada, ali já estava a família e os seus ideais, a família e o projeto que Deus tinha para ela. É importante nós observarmos esse antes da queda, para não vermos a família como um resultado, um ajuste, como se Deus tivesse que ajeitar alguma coisa e para ajeitar criou a família. Não, irmãos. A família vem antes da queda. Projeto original, pura, santa, idealizada por Deus, sem ter sido contaminado pela mente decaída do homem. Por isso que a família é algo absolutamente fundamental. Agora, todas as alterações posteriores à queda, então, são deformações. Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher os criou. À sua imagem os criou. E Deus os uniu. E disse: multipliquem-se e encham a terra. Projeto original. Projeto santo, projeto anterior à queda. Hoje nós vivemos numa sociedade que parece que o conceito de família não está evoluindo, mas involuindo, porque tudo o que se afasta do original, tudo que se afasta do projeto original de Deus, não pode ser um aperfeiçoamento, mas é uma deteriorização. Então, hoje vivemos numa sociedade que tem sido propostas uma série de fórmulas para as famílias. São deformações, deturpações, e não
um desenvolvimento, porque o projeto de Deus para a família, nós não podemos esquecer que ele é anterior à queda. Sendo anterior à queda, tudo que vem de uma forma diferente passa a ser posterior à queda. O que é posterior à queda já vem com a marca do pecado. Claro que a partir do Evangelho de Jesus Cristo nós podemos construir família, constituir, podemos ter uma família abençoada, mas não podemos esquecer do que é o projeto original de Deus para a sua família. Por isso, a família foi construída para ser um santuário, um projeto da vida. Família é um projeto de vida. Família, ao constituir ou a planejar constituir família, temos que saber que isso é um projeto de Deus. A família tem uma relação muito grande com a igreja, nós podemos chamá-la como raiz da igreja. Por quê? Os valores da família, do plano de Deus, são invioláveis e são sagrados. São projetos que não permitem violação, interferência daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus idealizou. E se esses projetos são de Deus, se esses valores são os valores de Deus, então eles são sagrados, eles são santos. Então, é na família que se transmite os conceitos básicos sobre Deus, devoção, sobre a oração, sobre a vida em comunidade, sobre a comunhão. Na própria família, no seio da família, uma família, por exemplo, que serve a Deus, uma família que tem Jesus como Senhor, ela começa lá. É lá que começa a vida espiritual. É lá que começa a concepção, o conceito de Deus. É lá que começa a devoção, a adoração. É lá que começa a prática, o exercício lindo da oração. É na própria família. E podemos exemplificar com os nossos cultos domésticos ou com as nossas células familiares a vida em comunidade. É ali. E essa vida devocional, ela é transportada até a igreja. Por isso que os pais devem ser os primeiros catequistas dos seus filhos. Ou seja, os pais devem ser os primeiros a ensinar sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre a adoração, sobre a devoção. Esta é uma responsabilidade primária dos pais. A igreja vem, e a igreja entra nesse projeto como uma auxiliadora, como uma capacitadora, como facilitadora talvez, mas a responsabilidade primeira é dos pais. Os pais não podem abrir mão dessa responsabilidade. Aliás, nesse tempo de pandemia, é que se pode ver quão grande é a responsabilidade do pai na formação espiritual dos seus filhos. Num tempo em que ficamos sem poder estar na igreja, e as crianças ainda não podem estar nas igrejas, elas não podem ter o culto infantil, elas não podem estar nas classes da escola bíblica discipular, que tem professores e estudos próprios para elas. A quem cabe esta responsabilidade? A responsabilidade primária é dos pais. E é bom que os pais aproveitem esse tempo de pandemia para reaver ou retomar essa responsabilidade da instrução dos seus filhos, como sendo sacerdotes do seu lar, e possam, pai e mãe, investir na vida espiritual dos seus filhos, para que lá dentro de casa eles recebam o conhecimento, recebam a vida em comunhão, recebam os ensinos de Deus, e lá mesmo eles possam aceitar Jesus como Salvador e conhecer Jesus. Deus projetou a família para ser uma escola de virtudes, para a formação sólida do caráter humano. É lá na família. Famílias ajustadas produzem
uma sociedade ajustada. Famílias ajustadas produzem igrejas ajustadas. Por isso que a desconstrução da família não fará bem. A desconstrução dos valores, dos conceitos de família não fará bem. Essa desconstrução produzirá crianças que se tornarão adolescentes e jovens e adultos desajustados, sem a base celular da família e no projeto de Deus, de acordo com o projeto original. E eu repito, o projeto original de Deus, que é família, ou a família, é anterior à queda, é anterior às deformações do pecado. Então é lá em casa, na minha casa, na sua casa, no nosso núcleo familiar, que nós podemos ser uma escola de virtudes para a formação sólida do caráter dos nossos filhos, para que eles cresçam como cidadãos, seres humanos, que venham contribuir positivamente para o bem-estar da sociedade. A família deve ser vista como um lugar de santidade. Meus queridos, Deus criou originalmente a família. Preste atenção, para ser um celeiro de santos e um oásis de vocacionados. Um celeiro de santos. É bom que expliquemos muito bem, né, o que significa ser santo. Ser santo não é sinônimo de ser perfeito ou ter superpoderes. Ser santo é ser separado. O santo é aquele que foi separado para. Então ele é separado do domínio do pecado para o senhorio de Cristo. Ele é separado de uma vida que vislumbra somente o que há de material, aquilo que o mundo pode oferecer, de sucesso, de poder, de dinheiro, de prazer, de influência. Ele é separado para uma vida com Deus, debaixo do cuidado de Deus, do domínio do Espírito Santo do Senhor. Então, a família deve ser um celeiro desses santos. E como é que a família pode ser um celeiro de santos? Por intermédio do ensino, da palavra, da convivência santa, dos preceitos do Senhor e, obviamente, do testemunho dos seus membros, especialmente dos seus pais, para que os filhos cresçam em santidade de vida. Mas ela também deve ser um oásis, né? Oásis é aquele lugar no deserto, um deserto sem vida, árido, e de repente é um oásis, com árvores, com frutos, com água, de brote vocacionados. Mas vocacionados para quê? Para servirem na igreja de Jesus e no mundo. Na igreja, porque irão se comprometer com o corpo de Cristo. Irão dedicar os seus dons espirituais, os seus talentos para a edificação da igreja, para a edificação do corpo, para a expansão da igreja. E serão também vocacionados para servirem no mundo, como cidadãos, como pessoas, como profissionais comprometidos com a ética, como pessoas que vivem e trabalham vislumbrando sempre a glória de Deus. Quando entendemos a família como um celeiro de santos e um oásis de vocacionados para a igreja e para o mundo, o foco da nossa vida muda, os propósitos, os objetivos da nossa vida mudam. Os objetivos passam a ser, ou deixam de ser, só preparar os nossos filhos para que eles consigam competir numa vida, no mercado de trabalho, para que consigam vencer, e para que consigam ser ricos, prósperos, famosos, poderosos, mas nós ajudamos a preparar os nossos filhos para que eles sejam bênçãos para a sociedade, para que eles sejam como um farol, luz para o mundo. Mas para isso nós precisamos entender o que Deus tem, ou o que Deus idealizou para a nossa família. Famílias ajustadas e enfermas estão na origem
de muitos males, desajustadas e enfermas, na origem de muitos males sociais, de muitas misérias e fraquezas da igreja e do mundo. O desajuste familiar reflete em qualquer segmento social. E se você faz parte de alguma igreja que professa o nome de Jesus, se a sua família é desajustada, ela é enferma, eu não estou falando de enfermidade física, eu estou falando de enfermidade emocional, de enfermidade espiritual, eu estou falando da enfermidade do pecado, eu estou falando de valores comprometidos com o pecado. Tudo isso transforma-se na origem de muitos males sociais, cidadãos muitos que não conseguem viver uma vida santa, que não conseguem dominar o pecado, mas são dominados por eles. Os valores do mundo, os valores que degradam a sociedade, passam a ser os seus valores, e isso afeta a sociedade e traz muitas misérias para a sociedade e para a igreja. Quantas famílias destruídas por vícios, quantas famílias destruídas pela violência contra a mulher, quantas famílias destruídas pelo abuso sexual, quantas famílias destruídas por crescerem num padrão de desonestidade, de desrespeito ao próximo, quantas famílias destruídas que contribuem para a destruição da sociedade. Por isso que a família deve ser um celeiro de santos, um celeiro de santos, para que ela não seja uma família desajustada, nem uma família enferma. Irmãos queridos, para que isso aconteça, é preciso que voltemos ao manual do fabricante. O fabricante é Deus. Ele criou. Nós somos criação dele. A família foi criada por Deus. E o manual é a palavra de Deus. É a Bíblia. Sabe, gente querida, se nós formos à palavra de Deus, nós encontramos conselhos para todas as coisas. Por exemplo, nós encontramos conselhos para o casamento. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e agora serão um só corpo e uma só carne. O leito do matrimônio seja bendito, sem mancha e sem mácula. É impressionante, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Fuja da mulher adúltera, ou do homem adúltero. São conselhos da palavra de Deus. Instrua o menino no caminho em que ele deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho rebelde é a tristeza da sua mãe. Olha quantos preceitos. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Ou seja, o valor do trabalho para a construção da vida, para o desenvolvimento intelectual, profissional, social, econômico. São tantos preceitos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Bem-aventurado, feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. São tantos ensinos familiares que nós precisamos voltar ao manual. E o manual não se encontra na sociologia, na filosofia, na antropologia, embora todos esses tipos de conhecimentos sejam importantes. Mas o manual de Deus para a família, lembre-se que veio antes da queda, está ou é a Bíblia, a palavra de Deus. Quando você consegue conduzir a sua família sob os preceitos da palavra, Salmo 128 vai dizer: você será feliz e tudo lhe irá bem. Impressionante como na observância da Bíblia para a aplicabilidade da vida ou do dia a dia das nossas famílias nós encontramos felicidade. E só não encontramos a felicidade perfeita porque nós pecamos. Nós não conseguimos atingir o ápice do projeto original de Deus. Mas, mesmo assim, famílias que têm como manual de vida, de existência, a Bíblia,
são famílias felizes e abençoadas. Portanto, meus irmãos, lutemos por nossa família. Né? E digo a você, lute por sua família. Não é fácil. Na vida no tempo que nós vivemos, de desconstrução da família, se você quiser ter uma família vitoriosa, você tem que lutar. Não é fácil. Se você liga a televisão, há desconstrução da família. Se você lê muitos livros, há um projeto de desconstrução da família. Se você ouve muitos mestres, há um projeto tentando desconstruir a família. É impressionante. Um projeto diabólico para desconstruir o que Deus construiu de uma forma tão linda, tão perfeita. Então, é preciso nadar contra a correnteza. Então, você tem que lutar por sua família. Olhe para a sua família. Veja a sua família como uma bênção. E não será bênção só para você, mas uma família saudável será bênção para a sociedade. Uma família saudável será bênção para a sua igreja. Não lute somente, mas invista. Como investir na família? Às vezes nós somos levados a pensar que investir na família é preparar a nossa família para se desenvolver intelectualmente e economicamente. É claro que essas tentativas ou esses ideais são legítimos, eles não são errados, mas eles não são prioritários, eles são secundários. Porque se você quer investir na sua família para que ela seja abençoada, você precisa começar a investir na vida espiritual da sua família. Pais queridos, não percam a oportunidade de orar com os seus filhos e de ensiná-los a orar. Não percam a oportunidade de ler a Bíblia com os seus filhos e ensiná-los a meditar na palavra de Deus. Não percam a oportunidade de ir com os seus filhos à igreja. Que o Salmo 122, versículo 1, seja um lema na casa de vocês. Um lema. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que seja um momento de alegria, de entusiasmo, de prazer, e que os seus filhos percebam, vejam isso. Está investindo. Invista na família de vocês, dando uma visão missionária aos seus filhos, para que eles conheçam o projeto de Deus. O maior projeto que é ganhar o mundo para Cristo, o maior projeto que é ganhar almas, e que eles aprendam que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Invista na sua família, passando aos seus filhos que eles devem ouvir a voz de Deus, para o chamado de Deus, para a vocação que Deus lhes dá, para que eles possam ser usados por Deus, para a glória de Deus, que eles entendam que nossas famílias devem servir a Deus. Isso é investimento. Confiar em Deus, depender de Deus. E por fim, não permita que seus valores sejam destruídos. Então preste atenção. Primeiro, lutar. Nós precisamos lutar pela sobrevivência bíblica das nossas famílias. Nós precisamos, em segundo lugar, para que essa luta seja vitoriosa, investir nas nossas famílias. Investir e fazer um investimento espiritual. Bons livros para cada fase da vida dos nossos filhos, do nosso casamento. Investir para que eles participem de eventos que vão ajudá-los. Por exemplo, eventos, congressos infantis, juniores, adolescentes, jovens. É o tempo deles, é o momento deles. E se nós conseguirmos direcioná-los para que eles vivam bem a juventude deles, a infância, a adolescência, mas recebendo coisas boas, nós estaremos tendo um investimento maravilhoso na vida dos nossos filhos, para que eles levem para as suas futuras famílias e para os seus filhos, que serão os nossos netos. Então é preciso investir. Então, se nós queremos lutar por nossas famílias e queremos investir, nós temos que ter uma decisão.
Não permitir que os valores bíblicos de nossas famílias sejam destruídos pelos valores das redes sociais, pelos valores do Facebook, pelos valores dos mestres do Instagram, pelos valores daqueles que estão ensinando e promovendo uma desconstrução. Nem mesmo de mestres e professores que vão tentar destruir, tirar de nós esses valores, que eu repito e tenho falado isso nesse estudo insistentemente, são os valores de Deus para a família. E esses valores são anteriores à queda. Não são valores contaminados ou corrompidos pelo pecado. Então, eu preciso decidir, não permitir que esses valores sejam destruídos. Deus criou o homem e a mulher e abençoou o casamento. Deus disse que eles deveriam ter filhos e abençoou a paternidade e a maternidade. Deus disse de uma maneira maravilhosa que eles deveriam, com o suor do rosto, ganhar o pão. Deus deu a honradez do trabalho honesto. Deus disse de uma maneira muito maravilhosa que nós deveríamos socorrer, olhar para os desprotegidos, para os aflitos. E aí nossa família, quando consegue ter esses princípios, nós somos uma família solidária. Deus disse que nós deveríamos ter uma tremenda alegria de estarmos com a nossa família na casa do Senhor, adorando a Deus, servindo a Deus com alegria. O Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Que coisa maravilhosa é podermos ter esses valores. Deus instituiu a nossa família para que nós pudéssemos observar os seus ensinos e aplicá-los às nossas vidas. E nós não podemos permitir que tais valores sejam destruídos. Eu quero terminar esse primeiro estudo nosso. Família e igreja são naturalmente um casamento indissolúvel. A sua família precisa da igreja, de igreja. E a igreja precisa da sua família. Essa união produz bênção, produz ensinamento, produz socorro, produz cura, produz amor. E você precisa entender que Deus instituiu a família antes da igreja, mas que Ele instituiu a igreja a partir das famílias. A nossa oração é que a minha família e a sua família possam estar absolutamente entrelaçados com a igreja de Cristo, não só para receber, mas para servir, e que o mundo veja resplandecer a luz de Cristo na nossa igreja e na nossa família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Amém.